Então vamos começar. Nós vamos retomar aí. E então hoje nós vamos falar de eletrodinâmica em notação de tensores. Então no final hoje da aula nós vamos ter uma ideia clara de como a gente chega nas 4 equações de Maxwell usando essa notação. E o que nós vamos ver aqui é mais o caminho para chegar nas 4 equações na forma diferencial. Se vocês lembram bem, mas são 2 equações para o campo magnético e 2 equações para o campo elétrico. 2 dessas equações são uma equação só, o que eu quero dizer é que uma é para o divergente do B e uma para o divergente do E. Então isso são uma equação só, porque cada lado da equação tem um escalar. E as outras 2 equações são, na verdade, 3 equações, porque são 2 equações para o rotacional do E e o rotacional do B. Então, na prática, eu tenho 3 componentes aí para cada equação. E, bom, para a gente fazer isso, a gente começa pensando nas fontes, né, de campo, que são a densidade de carga e a densidade de corrente. Aqui eu botei o J negrito, que é uma notação para vetor, e não sei se fica claro aí na apresentação, mas eu chamo a atenção quando eu... Mas então eu tenho aqui 4 componentes, né? E a gente já pode até adiantar um chute aqui, né? Porque eu tenho as fontes de campo, a densidade de carga e a densidade de corrente, e são 4 componentes, então vocês já devem estar pensando que essas quantidades aí são, na verdade, uma só. Mas vamos ver isso em detalhe. Então, como que eu defino a densidade de corrente? Então, se eu tenho um volume aqui, V, né, eu posso definir a densidade de carga e a densidade de corrente a partir da carga que está contida dentro desse volume e da velocidade com que ele está andando, né? Então, esse volume V aqui é um cubinho, né, que está dentro de um meio, no vácuo, mas o fato é que ele está andando numa certa direção com velocidade u, isso medido a partir do nosso referencial aí do laboratório. E é claro que a carga é invariante, né? Mas tanto o volume quanto a velocidade, não. E vai ser exatamente esse o ponto em que vai nos permitir ver como que essas coisas andam quando eu vou de um referencial para o outro. Então, eu defino a densidade de carga a partir dessa, né, divisão da carga que tem dentro desse pequeno volume pelo volume. E a densidade de corrente vai ser definida a partir da densidade de carga e da velocidade, né? E, bom, a densidade de carga vai depender dessa densidade de carga ρ0, que eu estou definindo como a densidade de carga no referencial desse volume, porque ele está andando com uma velocidade u, ele está no outro referencial, então o V0 é o volume lá. E é claro que quando eu observo isso do laboratório, eu vejo um outro volume, porque em uma dimensão só, que é exatamente na direção em que a velocidade, na direção da velocidade, o volume não é invariante. Então, o volume vai mudar exatamente por um fator gama, porque, né, se eu estou andando para lá com uma velocidade u, nessa direção, né, eu vou ter uma diferença. Então, esse fator aqui, né, que é 1 sobre gama aí,
vai dar a relação entre o volume que eu estou medindo, né, e o volume V0. E se eu levar isso em conta, né, se eu usar ρ0 aqui, porque essa é eu vejo que a densidade de carga tem um fator gama, é gama ρ0, e a densidade de corrente, que é um vetor, é gama ρ0u. Tá? E aqui a gente já pode ver exatamente como que, né, qual é a relação aqui, porque isso aqui, vocês conhecem esse termo aqui? O que é o gama aí? Gama U aí? Esse é exatamente a nossa quadrivelocidade. Então, dessa maneira, a gente pode chutar aí que uma boa definição para quadridensidade de corrente, ou para a minha fonte de campos, né, seria essa aqui. Ou seja, o Jmi aí vai ser ρ0 n mi, onde eta mi, onde essa aqui é a quadrivelocidade. E eu estou definindo o ρ0 a partir, né, do volume lá no referencial do movimento, daquela pequena quantidade de carga ali. E aí, se eu definir a velocidade, a densidade de corrente quadridimensional dessa maneira, então as componentes vão ser essas aqui. Ou seja, a primeira componente vai ser C vezes a densidade de carga, e as outras três componentes a densidade de corrente. Essa a equação da continuidade, né, que é a equação exatamente que relaciona a densidade de corrente com a densidade de carga, né, ou seja, a soma desses dois termos aqui tem que dar zero, ou divergente de J mais d ρ dt dá zero, vai tomar uma forma muito mais simples, né, porque essas quatro componentes aí, as três componentes do J e a do ρ, são agora uma só. E se a gente, né, ver como que fica, né, o divergente do J, que são as três derivadas, vai virar isso aqui, e a derivada do ρ, eu posso escrever dessa maneira aqui, porque, né, é 1 sobre C dJ0, porque o J0 é simplesmente C vezes ρ. Então, vocês veem que eu tenho aqui dJ dx, ou dJ mi dx mi. Ou seja, a equação da continuidade fica até muito mais simples, porque, claro, porque as quatro componentes estão ali, né? Mas é exatamente essa aqui. Ou seja, já temos uma equação. Essa não é uma das equações de Maxwell, mas é uma equação muito importante. Tá? Mas, bom, dúvidas? Porque se vocês não têm dúvidas agora, a gente pode ver como que as equações de Maxwell vão aparecer. E, na verdade, elas são... é muito simples de chegar nelas, e a ideia é mais ou menos a seguinte: vocês lembram lá dos nossos dois tensores, né, que são o tensor de campo e o tensor dual, é isso, né? Vocês lembram deles? Na verdade, eu posso ir de um para o outro trocando B sobre B e E sobre C, né? Que são quantidades que têm a mesma dimensão. Mas a partir desses dois tensores, a gente consegue escrever de uma maneira bem simples as duas equações, as quatro equações de Maxwell, ou, né, se eu for pensar em
equações escalares, né? Elas são, na verdade, 8 equações, né? 3 equações para o rotacional do E, 3 equações para o rotacional do B, e mais 2 equações para os divergentes do B e do E. Tá? Mas todas elas estão aqui, ou mais ou menos assim, ó. Eu posso obter vocês veem que aqui tem 4 e aqui tem 4, né? Porque eu posso obter essas 8 equações, né? Dessas 2 equações aí. Ou seja, essa derivada do tensor. Vocês veem que aqui o μ, isso aqui é uma soma sobre μ, né? Então aqui tem 4 equações, e aqui o μ, então cada uma dessas é um desses elementos aqui, dessas matrizes. Então é bem simples de executar, mas vocês veem como essas 8 equações são simplesmente 2 aqui, e depois a gente pode até transformar tudo isso numa equação, o que nós vamos ver na outra aula ali. Mas aí, eu não me lembro quem é que comentou na outra aula que o tensor dual não tinha uma utilidade, mas aqui ele tem para achar algumas equações. E, bom, como é que vamos fazer isso? Ou fazer não chega a ser de certa forma a gente já fez isso, né? E quando a gente montou os tensores dessa maneira, a gente estava fazendo isso, mas, bom, vamos lá, uma por uma. Então, vamos pegar a primeira componente aqui. Então, esse produto escalar aqui, porque quando eu tenho 2 índices, né, está implícito que eu estou somando os 4, de 0 a 4, né, 0, 1, 2, 3, então eu vou ter o F00, o F01, o F02, o F03, que né, o 00 é esse aqui, o 01, 02, 03, tá? Então esses 4, essa linha aqui, derivada em x0, x1, x2 e x3, e como todos eles lá são EX sobre C, tá aqui o EX sobre C, Y sobre C, EZ sobre C, e 1 sobre C vai ficar em evidência, então esse lado aqui da equação vai ser 1 sobre C vezes o divergente do E. E o outro lado da equação, como aqui era zero, né, M0, J0, que é C, ρ. Né? Ou seja, como o C, né, o que está acontecendo com o C aí? Tá indo pra dentro do... Tá cancelando. Virou fator, que ele subiu um zero, vou ali, não é? Tu vai ter um C multiplicando e o outro dividindo. Mas 1 sobre C divergente de E é igual M0 ρ. Não é isso igual a isso? Mas eu vou escrever o C como M0, Y0. É porque vai ficar C ao quadrado aqui, que daí é 1 sobre raiz de M0, Y0. Daí vai cortar, Isso. né? Isso. Então, o divergente de E é M0 C ao quadrado ρ. Que dá que isso aqui é M0 C ao quadrado ρ. Né? Porque C ao quadrado é 1 sobre M0, Y0. Então, nós já temos uma das equações, né, da componente zero, digamos assim. Porque eu peguei F0, F0 ni aqui, né, isso aqui tem uma soma. E então, se eu quero as outras, né, as outras 7 equações, cada uma para uma componente dos rotacionais ou para o divergente, eu vou ter que repetir isso aqui, né, agora para o F1, F2, F3. Então, se eu fizer isso para o F1,
né? Daí eu estou pegando a fila F1, F10, F11, F12, F13, é isso aí, né? Então, vocês veem que eu estou cruzando um EX sobre C aqui com o B, né? Isso acontece em todas essas três filas aqui, ó. Depois, quando eu for para o F2 e para o F3, eu vou ter o campo elétrico e campo magnético se misturando na mesma equação. Então, se a gente levar isso adiante, o que vocês vão ver é que, na verdade, essa linha aqui, esses três termos, né, são a componente x desse vetor aqui. O vetor rotacional do B mais, ou menos, né, o vetor dE dt, dividido por 1 sobre C ao quadrado. E essa componente x aqui é igual a μ0 jx, né? E, bom, vocês devem lembrar que a equação é essa. Se eu usar, né, o F2 e o F3, né, pegar essas outras duas linhas aqui, né, eu vou ter JY e JZ, e aí eu vou conseguir montar, então aqui as três, JX, JY, JZ, rotacional do B, μ0, ε0, dE dt, né? Sempre lembrando que C ao quadrado é 1 sobre μ0, ε0. Que tal? Dúvidas? Bem simples, né? Então, já temos duas equações de Maxwell. Já, vocês veem que isso aqui apareceu naturalmente aí, não teve que ir atrás desse termo, né? Ele aparece naturalmente aí. A gente pode fazer o mesmo, né, para o tensor dual. Ou seja, no caso do tensor dual, né, as derivadas são zero. Mas, de novo, vocês podem ver que lá em cima eu tenho só B, e aqui nas outras três linhas eu tenho B e C. Então, quando eu fizer a derivada do G0, essa soma, né, como a primeira aqui é zero, vai ficar só com Bx, By, Bz, X, Y, Z, ou seja, eu tenho só divergendo B é zero. E essa é a primeira equação. E é claro que as outras três linhas, que vão ser o G1, G2 e G3, por exemplo, aqui está o G1, né? Vai ser Bx, Z e Y, né? Esse C vai aparecer aqui por conta do que o X0, porque o G0 é zero, né? Mas tem um CDT aqui, né? Depois DY, DZ, mas vocês veem que de novo eu tenho um cruzamento aqui de B e E de um jeito que aparece um rotacional e uma derivada, ou seja, essa primeira linha aqui vai me dar a componente x desse vetor aqui, dBdt mais rotacional do E, e as outras duas linhas, ou seja, com o G2 e o G3 aí, vão me dar o restante, mas essencialmente ver que 1 sobre C, como tem zero, a equação é zero aqui, vai me dar direto os três termos, ou as outras três equações aí, que são as equações para o rotacional do E. Ou seja, foi rápido para deduzir as equações de Maxwell, não? Ou seja, claro que não é tão rápido assim, porque a gente está falando do tensor dual e do tensor campo, mas montar eles não foi assim tão simples. Mas vocês veem que eles saíram da gente entender como que os campos se transformam quando eu vou de um referencial para o outro. Dúvidas? Comentários? Então é bom decorar os dois expressões lá, do G-menu e do F-menu, para sempre ter na cabeça a rotação quase, né, do
campo magnético e elétrico, né? Sim, e tu vê que eles são razoavelmente simples de decorar, né? Porque a diagonal aqui é 0. É 0, Tá. isso. E depois tu tem B e o E no meio aqui. E se tu for pro outro lá, é outra coisa. A diagonal é 0, daí tu tem o E é sempre positivo em cima e negativo aqui, né? Você pode ver que eles são bem Ela é simétricos, né? antissimétrico, né? Via diagonal, né? E daí tu vê que aqui tem, ó, no caso do B, é positivo negativo e aqui é negativo positivo. E aqui também, negativo positivo, positivo negativo e aqui. Mas se tu não olha, tu olha bastante, tu já vê, e como diz o nosso colega Arthur aí, realmente é uma parte muito linda aí. Na verdade, é bonita porque a gente consegue entender em que espaço nós estamos, né? Que é basicamente isso. Não sei, eu também acho isso bonito. Até tem eu até guardei um quadrinho aí. Depois eu vou mandar para vocês quando eu desligar a apresentação aí, que fala um pouco sobre isso, o que um cientista enxerga como bonito, e talvez seja bonito mesmo, entende? Não é, já não deixa mais feio só porque a gente entende como as coisas são, né? Eu acho também, eu adoro álgebra e para mim é muito interessante ver que as coisas, entender como que as coisas se encaixam, como que elas se movem, digamos assim. Porque quando eu estou falando em transformação, eu estou falando isso, né? É só um movimento mais genérico, mas, né? Eu comparo com andar de bicicleta, né? Se a gente for parar para pensar em ponto por ponto ali da bicicleta, é um negócio complicado, porque tem vários eixos de rotação ali, e tu tem que... Mas rapidinho tu entende como aquilo se mexe, tu não precisa pensar muito. Sobe e tu anda na bicicleta, né? E eu vejo mais ou menos assim com a álgebra. Claro que daí o número de eixos de rotação pode ser de qualquer tamanho, mas uma vez que tu entenda como que as coisas se movem, né, tu entra ali, vai lá. E como a gente pode representar tudo por matriz, e as coisas só vão ficando mais complicadas quanto maiores as matrizes, né? E ela tem só parâmetro livre, que é a velocidade da luz, né? Esse é incrível, né? Também. Bom, mas seguindo adiante, como que fica a força de Lorentz aí? Porque o que é fácil de ver a força de Lorentz, porque como a gente já viu a força de Lorentz, é a força de Lorentz, a gente já sabia, e não interessa se é uma transformação de Galileu ou de... Mas a gente pode escrever a força usando a força de Minkowski e o tensor campo, né? Então, carga, velocidade, campo, né? Essa força tem 4 componentes, tá? Mas em particular as 3 que nos interessam, né? A gente pode... Vocês veem que, de novo, né, eu estou cruzando E com B nessas 3 componentes. A K1, por exemplo, aqui, vai depender da linha 1 aqui. Eu vou ter a soma em Ni, porque o eta 1, 2 e 3 são as 3 componentes da velocidade, e o eta 0... Mas então o que está aqui? Então aqui as 3 componentes. Nós vamos perder aqui esse termo aqui, que o F11 é 0 ali, né? E
vocês veem que o gama aparece em tudo aqui, né? Mas então o K1 acaba sendo, eu vou poder botar o Q gama em evidência aqui, e isso acaba sendo a componente X, né, desse vetor aqui, E mais U vetorial B. Né? E se eu fizer o mesmo para as outras duas linhas aqui, K2 e K3, eu vou chegar nessa expressão aqui. Ou seja, a força de Minkowski, né, o K, vai ser Q gama e, né, com a relação entre o K e o que eu quero dizer é que o que eu vejo aqui, né, então é que o F é como a gente conhecia, né, QV vetorial B é o termo devido ao movimento, né, e QE é o termo devido ao fato de simplesmente eu ter campo elétrico e carga, que é sei lá, a força elétrica mais a força magnética aí que a gente já conhece. Bom, a gente termina por aí. Perguntas?